Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e quem acompanha o canal sabe que minha opinião sobre fones gamers não era no passado lá muito boa. Testei vários produtos caros que, em termos de som, eram grandes bostas. Mas com o tempo, felizmente, parece que o cenário começou a melhorar um pouco. Eu testei alguns fones gamers, cara, dos quais eu gostei bastante, tá? Teve o Audeze Mobius, por exemplo, Edifier RQ-G7, o Adata XPG Precog, o Creative SX5, assim, algumas coisas bem legais. E hoje eu vou trazer mais uma avaliação de fones gamers para vocês. Dessa vez, de dois fones da Pichau. O P852 Atria e o P852 Vega. São fones mais de entrada, tá? O Atria custa aí na casa dos R$340 e o Vega na casa dos 390. E é o seguinte, eles são basicamente o mesmo fone, tá? A diferença é que o Vega é um fone USB. Então ele tem a plaquinha de som no cabo, tá? Ele também é RGB, o que vai fazer com que os seus jogos tenham, no final das contas, mais FPS. Eles foram enviados pela própria Pichau e eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse por eles. Mas vamos lá, fisicamente é o seguinte, esses dois fones são basicamente OEMs, tá? Que tem um design, cara, muito próximo aí da linha Core da HyperX. A construção é feita principalmente de plástico, tá? Mas é um plástico, cara, meio com uma textura meio emborrachada, super macio ao toque, tá? Tem um aspecto legal. Aí o arco é preso nas conchas por um garfo de metal, assim. É aquilo, tipo, não é nada incrível, mas é um acabamento que no final das contas eu considero bem honesto pelo preço. O arco tem por fora esse revestimento aqui de couro, tipo um couro sintético, né, por dentro de tecido, e eles vêm com dois pares de almofadas, tá? Um par de tecido, tá, que é esse aqui, e um par de couro, que é esse aqui. Os dois vêm com dois pares. Conforto, cara, excelente, tá? Os dois são extremamente confortáveis, pra mim, principalmente com as almofadas de tecido. Dá pra passar horas aí sem nenhum tipo de desconforto pra mim. O isolamento aqui não é incrível, tá? É satisfatório, nada muito demais. Os dois têm microfone removível, tá? Aqui, o que eu acho bastante conveniente para fones desse tipo, até pra você tirar quando você não tá usando, mas cabo, infelizmente, é fixo, tá? Nos dois modelos. Nos dois modelos você não pode tirar o cabo. É um cabo, cara, revestido em tecido, sabe? Com uma qualidade legal, mas obviamente seria melhor se você pudesse trocar o cabo, né? Eventualmente. Mas agora vamos para as diferenças, tá? Bom, o Atria tem um módulozinho mais simples no cabo, que é esse aqui, que só tem um controle analógico de volume e um botão de mudo, tá? Mas ele vem também com um splitter, que é esse daqui, que também atua como um extensor, tá? Então ele pode ser compatível com, por exemplo, notebooks, se você plugar direto, né, ou smartphones, ou computadores, com o uso do splitter, né? Caso você tenha aí a separada entrada do microfone e saída do fone. Já o Vega é USB, né? Então ele tem essa plaquinha aqui, que é onde está amplificador, DAC e tudo mais. E é bem simples, tá? Você só tem aqui basicamente um botão analógico giratório de volume também e um on e off. Ele também é RGB, como eu falei, né? Como eu completei. E aqui fora, tá? Nesse anel aqui, a implementação é legal, tá? Assim, é relativamente discreto. Eu achei que é um detalhe que foi bem feito aqui. A grande diferença entre os dois vem no software, tá? Que permite que você controle uma série de configurações no Vega. O software não existe para o Atria. Não é um exemplo em modernidade, tá? O software, mas a usabilidade é legal. Assim, primeiro, você tem tipo o equalizador gráfico, que, sinceramente, cara, eu achei bem legal, tá? É um equalizador relativamente limitado, porque você tem algumas faixas de frequência meio que pré-selecionadas, tá? Então, assim, você não pode escolher onde você quer mexer. Né, um ajuste fino. E assim, o grau de incremento ou corte das frequências é mais sutil. Só que eu gostei disso porque assim, é mais difícil você estragar o som do fone, entendeu? Você meio que pode fazer ali pequenos ajustes que podem ser interessantes. Também tem o efeito 3D, mas não curti muito, achei bem estranho. E aí depois uns efeitos de reverb em ambientes diferentes, tipo tem teatro, tem banheiro. Cara, quem ia querer que o áudio soasse como num banheiro, né? Aí tem sala, corredor. Eu sinceramente não vejo muita utilidade disso. Depois tem o modo Surround, que assim, eu sinceramente achei interessante, cara. Você tem um gráfico ali com os canais e você pode posicionar cada um deles como quiser, tá? É Surround virtual. E aí, é o seguinte, é um efeito, cara, mais sutil e que eu achei muito bem feito, tá? Pra muita gente eu até acho que pode ser meio que mais decepcionante, porque você não vai ter aquela sonoridade muito cinemática, né, e grandiosa que você tem com o surround de um Rec G7, ou um Razer Kraken Ultimate, ou nem assim, tipo, sei lá, precisão de um Creative SX5 Gamer, por exemplo. Mas
eu considero o efeito, cara, sutil e bem executado, que traz aí uma camada a mais de ambiência, que pode ser bem legal, tá? Principalmente para você usar para filmes, para jogos, esse tipo de coisa, tá? Então eu gostei do surround desse fone. Você também tem controles de microfone, como volume, por exemplo, e controle de ruídos, e a qualidade de captação que você vai ter com o microfone do P852 é essa que vocês estão ouvindo agora. Por último, você tem alguns controles sobre o RGB, tipo selecionar cor, né, efeito, esse tipo de coisa. Então assim, no final das contas, obviamente, o P852 Vega acaba trazendo uma quantidade bem maior de recursos, custando, cara, pouco a mais. Acho que resta saber se esses recursos, sabe, vão ser úteis para você, né, para o teu uso ou não. Mas agora vamos falar sobre o som. Bom, quem viu o meu vídeo de unboxing desses dois, viu que as minhas primeiras impressões a respeito deles foi bem positiva no geral, e isso, cara, se mantém, tá? São fones de altíssimo nível? Claro que não, tá? São headphones, cara, mais acessíveis, tá? Tipo, bem mais de entrada. Mas, cara, eles têm um equilíbrio tonal que, ok, é um pouquinho genérico, vamos dizer assim, mas no geral é agradável e eu acho que ele funciona muito bem para a proposta e para um fone, para fones desse preço. Eu gostei em geral, tá? Primeiro o seguinte, apesar dos dois serem basicamente o mesmo fone, existem pequenas diferenças de sonoridade, tá? Provavelmente por causa da placa USB do Vega, que talvez tenha aí um leve DSP, né? Ou alguma coisa do tipo, tá? Mas eles são muito parecidos, tá? Então assim, a menos que eu pontue de quem que eu tô falando especificamente, eu vou estar falando dos dois, tá? Porque em 90% do espectro, a sonoridade deles, para todos os efeitos, me parece igual. Primeiro, graves, tá? Graves têm uma presença legal, eles são mais presentes do que o que eu chamaria de neutro, mas sem nenhum exagero, sabe? Trazem um impacto legal, trazem um bom peso também. Então, nos graves eu acho que eles têm uma assinatura que funciona bem, tá? Porque os graves não são nem exagerados e nem tão em falta. Eu acho que vai ter gente que vai querer mais graves, claro, uma galera que tá mais acostumada com fone com grave muito pesado, mas eu acho que aqui funciona muito bem essa pegada, até porque por ser um fone gamer, tá? Grave demais não é a melhor coisa do mundo. Porque assim, beleza, pode fazer com que, sei lá, explosões, outros efeitos sejam bem cinemáticos, sabe? Só que isso acaba atrapalhando a localização de sons, porque frequências graves são muito menos direcionais. Então, um fone com grave demais não é a melhor pedida do mundo se você precisar jogar tipo um FPS, alguma coisa assim, porque vai ficar mais difícil saber direções de passos, tá? Por isso que eu acho que os P852 estão no meio termo, cara, bem interessante para trazer algum peso a mais, tá? O que dá vida para a apresentação, né? Faz com que ela não seja sem graça, mas sem exagerar, tá? Sem perder a mão. Por outro lado, o que não é grande coisa é a definição, tá? Eu acho que eles têm um pezinho a mais aí nos médio graves, em geral os graves são aqueles graves meio de uma nota só, sabe? Extensão também não é incrível, em oitavas mais baixas eles acabam perdendo um pouquinho de fôlego. Mas assim, obviamente eu tô falando de fones mais simples, então não dá também pra chegar aqui e esperar milagre, tá? Nos médios, a situação é interessante. É onde eu vejo uma pequena diferença entre os dois. Porque o que acontece? Os dois têm médios, em geral, bem julgados, sem nenhuma artificialidade muito gritante. Tá? São médios, são um pouco embolados, um pouco escuros. Mas, de novo, eu tô falando de fone simples, tá? Por uma coisa nessa categoria, assim, eles definitivamente não fazem feio. Muito pelo contrário, eles são muito melhores que muito fone gamer aí de R$1.000 que eu já ouvi na vida, tá? Mas a parada é que os dois têm um pouco mais de força nos médio agudos. E aí, assim, pra música, eu não considero que seja a melhor coisa do mundo, porque pode ser meio agressivo em algumas situações, meio gritante, sabe? Isso pode acontecer. Nesse aspecto, inclusive, é a área onde o Vega é melhor, porque ele tem um pouquinho mais de corpo nos médios um pouco mais baixos. Então ele é um fone que acaba me parecendo mais equilibrado tonalmente. Assim. Ele ainda mantém essa mesma pegada, tá? É um pouquinho melhor, mas ele ainda pode incomodar em algumas situações por causa dessa agressividade nos médios agudos. Mas a questão é que eu acho que para jogos isso faz sentido. Afinal, é justamente onde estão os passos. Então, assim, eles vão ficar um pouco mais claros, um pouco mais evidentes. E assim, para deixar claro também, eu acho que aqui é meio que nem os graves, sabe? É um bom meio termo. As situações onde esse pico chega a ponto de incomodar não são situações muito frequentes.
Agora, tecnicalidades, assim, é a área onde as maiores limitações aparecem, tá? Os dois são visivelmente fones simples, você não vai ter muita resolução, transparência, velocidade, espacialidade, enfim. Acaba sendo tudo meio que um pouco embolado, não muito definido, entendeu? Nesses aspectos, sinceramente, assim, qualquer bom in-ear aí de menos de R$200, tipo KZ-ZX Pro, CCA CRA, Triple Win Leia, vão ser fones bem superiores, tá? Mas, como eu já disse, também não acho que seja uma comparação justa, porque é muito mais fácil você conseguir um in-ear barato e bom do que um headphone. Então, mais uma vez, eu acho que é um desempenho que está em linha, tá, com a faixa de preço deles dois. Mas concluindo, é o seguinte, eu sei que eu apontei várias limitações, tá, dos P852, mas para reforçar, eu tô falando de headsets de menos de R$400, tá? Para headphones, isso definitivamente não é muito, pelo contrário. É bastante dinheiro, mas não faz com que sejam headsets caros. E assim, em produtos mais baratos, concessões têm que ser feitas, né? E aí é que tá. Eu acho que as concessões feitas aqui foram muito bem julgadas no final das contas. Não são produtos luxuosos, claro, mas construção é legal, conforto é ótimo. Em termos de som, eu acho que eles têm uma tonalidade, em geral, agradável, tá? E bem julgada, que funciona para música, mas que traz pequenas características aí que fazem com que eles sejam mais direcionados para jogos. Eles são, né, como eu falei, cara, melhores que vários headsets de, cara, R$1.000 que eu já ouvi. Por conta disso, eles entram aí com tranquilidade na minha lista de recomendações com bons headsets gamers para quem não quer gastar muito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.